Oi pessoal, meu nome é Isadora, sou diretora de relacionamento da AGE e hoje a gente está no nosso terceiro episódio do AGE Talks. Hoje vamos falar sobre gestão de pessoas e liderança e aqui comigo temos 3 associados. Peço que vocês, por gentileza, se apresentem para o pessoal conhecer um pouquinho vocês. Olá pessoal, meu nome é Fernando Espíndola Zomer Alves, eu tenho 22 anos e sou engenheiro civil. Atualmente eu atuo nas 2 empresas da minha família. A primeira dela é uma construtora de 29 anos no ramo residencial e comercial, a ESE Engenharia, e nós trabalhamos com obras que têm um padrão mais elevado, tanto de acabamento quanto de engenharia. A segunda empresa seria uma distribuidora de produtos químicos técnicos para a construção civil e nós acabamos atendendo todo o estado de Santa Catarina. Atualmente eu atuo nessas duas empresas. Legal. Sou a Patrícia Gomes. Eu atuo desenvolvendo empresas e pessoas a alcançarem patamares mais altos de desenvolvimento e de resultados. Assim, atuo nessa área com a psicologia, então eu sempre busco uma psicologia mais focada em números, em indicadores, em resultado realmente para as empresas e para as pessoas. Eu sou Samira D'Agostinetto, sou gestora da Superpac Embalagens, que é uma distribuidora de embalagens destinada a alimentos. Então, iniciando a nossa conversa, vamos falar sobre gestão de pessoas, né? A gente sabe que engloba vários tópicos, como por exemplo, desde a seleção, capacitação, alocação deles no dia a dia, né? As tarefas rotineiras, como até o desligamento. Patrícia, eu queria ouvir um pouquinho de ti, já que és especialista na área, né? Quais são os pontos-chave para uma boa seleção de pessoas? Boa pergunta, Isa. Então, a gente tem vários pontos que são primordiais para um processo de recrutamento e seleção, né? Cada empresa ela vai trabalhar do jeito dela, assim. Mas a gente diria que os pontos-chave principais seriam, primeiro, conhecer a empresa, a realidade da empresa, o que a empresa faz, qual é o propósito. Depois, então, conhecer a equipe onde esse candidato, essa pessoa que a gente está buscando vai ser inserida. E aí alinhar com o gerente e com o gestor qual é o perfil que ele quer, na questão de soft skills, hard skills, o que ele está buscando, né? E aí nesse meio a gente consegue introduzir a avaliação psicológica, que tem sido um diferencial, assim. Tem algumas metodologias como o DISC, que a gente consegue aplicar e ter um resultado de relatório de perfil muito contextualizado também. Tem várias questões que a gente vai poder ir introduzindo nesse processo seletivo, assim, mas de básico seria conhecer a realidade que esse candidato vai trabalhar dentro da empresa, alinhar o perfil com quem vai trabalhar diretamente com ele, usar pelo menos uma ferramenta, se vai usar o DISC, se vai usar alguma outra ferramenta, se vai usar a avaliação psicológica para complementar isso. E, gente, dar os retornos. Isso é uma coisa assim que eu tenho acompanhado. Dificilmente os RHs e as pessoas que estão envolvidas com a gestão dão um retorno para o candidato. O retorno positivo é óbvio, sempre acontece. Agora o negativo, às vezes o candidato não tem nenhum retorno negativo. E o profissional que está recrutando, não só o RH, mas o líder também que está ali na ponta entrevistando, ele entra num compromisso com o candidato. Então, quando o candidato está na entrevista, foi na empresa, ele criou uma expectativa. Então, é nosso compromisso suprir essa expectativa dele, mesmo que seja uma resposta negativa, né? Então, acho que os principais pontos são esses. Uhum. E como vocês fazem essa seleção de pessoas na empresa, né? Qual é o maior desafio que vocês têm? Então, hoje lá na empresa, a gente começa anunciando a vaga, um processo comum, né? Mas eu achei interessante até comentasse da análise DISC que a gente faz. É uma ferramenta muito legal, dá um resultado bem interessante para te analisar se aquela pessoa realmente tem o perfil da tua empresa, se ela vai talvez se encaixar legal no processo de trabalho. E claro, ajuda muito a ter uma clareza do que tu quer, né? Quais são os conhecimentos, quais são as habilidades, quais são as atitudes que essa pessoa acaba tomando perante algumas situações, falando na parte de engenharia, que é um processo bem complexo, envolve bastante pessoas, então a pessoa ela tem que estar no lugar certo, ela pode estar no escritório, ela pode estar na obra, ela pode estar fazendo orçamento, então aí ajuda muito a conhecer bem qual é a persona, qual seria a persona que tu está procurando. Então, e depois a gente faz também, quando é um cargo mais técnico, a gente acaba também trabalhando com uma pesquisa, vamos chamar assim, uma avaliação dos conhecimentos que essa pessoa tem. Então, qual área ela tem mais conhecimento, qual área ela vai desempenhar melhor. E assim a gente acaba optando por um candidato ou outro. Na nossa empresa, como é uma distribuidora, a gente sempre analisa qual é o melhor perfil para aquela vaga. Porque às vezes a pessoa tem um talento, mas para a vaga que a gente está procurando não encaixa, ela não vai performar bem. Então, a gente sempre fez a entrevista, aquele método tradicional,
Só que nós estamos buscando uma nova funcionária e nós contratamos uma empresa que faz toda essa parte que você falou, porque eu não tenho conhecimento e eu que faço o recrutamento. Então, quando eu fazia, eu sempre perguntava os resultados que ela tinha nas outras empresas, se era na mesma função que eu estava contratando. Outro ponto importante também é sobre a capacitação e o desenvolvimento, né? Hoje em dia a gente sabe que como o colaborador se sente dentro da empresa, reflete muito nos resultados que ele traz, né, para a organização. O que vocês acham sobre manter esses colaboradores engajados? Quais práticas vocês utilizam para isso estar acontecendo? Então, a capacitação é muito importante, né? A gente entende que a pessoa saiu de algum outro emprego, de um outro local, às vezes atuava numa área diferente, e isso é muito importante para que essa pessoa, além de que ela se sinta bem na empresa, ela desempenhe melhor e ela realmente vai evoluindo, né? Porque todo mundo busca isso. Então, na ESA a gente sempre acaba fazendo com que as pessoas pesquisem mais, procurem cursos, façam coisas diferentes para que traga para a nossa empresa, né? A gente teve um exemplo muito legal que nosso engenheiro-chefe participou de um curso, trouxe uma metodologia diferente e é uma coisa que a gente vem nos últimos anos aperfeiçoando e teve um resultado excepcional dentro da empresa. Então tudo nasceu dele procurando um curso, numa coisa que ele sentia uma dificuldade, trouxe um resultado fenomenal para a empresa em geral. Então esse foi um resultado que acabou respingando, entre aspas, em todo mundo, né? Então é muito importante estar sempre incentivando, mas a pessoa não é do setor de engenharia, a pessoa é do compras, mas o compras também está relacionado. Então assim, acho que toda empresa, a pessoa tem que dominar um pouco de todas as áreas. Então acho que é muito, muito importante isso. Uhum. Legal. Contribuindo com o que o nosso colega falou, né? Quando a gente fala de treinamento e desenvolvimento, ainda tem alguns diretores e alguns CEOs que falam assim, mas eu vou treinar o cara e daqui a pouco ele vai sair. A minha resposta e se não treinar e ele ficar, né? Não vai ter inovação. É mais caro, né? Exatamente. Então, eu acredito que o treinamento e desenvolvimento tem se tornado uma ferramenta-chave assim, para a evolução da empresa. As empresas que não investem em treinamento e desenvolvimento estão fadadas ao fracasso. E avaliar também, né, depois do desempenho deles. Exatamente, Isa. A gente consegue, com o levantamento das necessidades de treinamento, tu vai montar um plano de treinamentos. E aí, como o nosso colega falou, vai abraçar todas as áreas. Não só a engenharia, mas compras, almoxerifado, DP, né, todas as áreas da empresa. E aí o custo disso às vezes se torna alto. Se a gente vai fazer cursos fora, se a gente vai fazer congressos fora, o custo ele fica muito alto, né? Mas a gente já consegue trabalhar programas de desenvolvimento interno para usar os nossos próprios recursos para ministrar esses treinamentos. Então tem um cara lá que ele é muito bom em Excel. Geralmente o pessoal da engenharia me ajuda nisso. E aí ele é convidado para ministrar um treinamento para toda a empresa, então tem inscrições, todo mundo que quer participar se inscreve, participa do treinamento e teve o custo do tempo do engenheiro que vai montar o treinamento e ministrar. Mas o benefício que a gente tem disso é muito maior, né? Então é muito importante essa área dentro da empresa como um todo, assim. E às vezes, assim, na nossa empresa aconteceu, nós não tínhamos mídias sociais, né? Mas a gente pagou um curso para algumas pessoas fazerem para conhecer e aprender. E veio um outro momento do mercado. E agora a gente está usando muito isso, que era uma coisa que a gente nem imaginava que é fazer parte, ser expressivo assim no faturamento. Então eu acho que não treinar, ou não ir além, ou não visualizar o que está acontecendo no mercado é tu ser negligente. Tu não está dando oportunidade para a pessoa e nem para a tua própria empresa de crescer e abranger outros mercados, né? Exatamente. Sim. Realmente achei bem um case bem interessante esse teu, né? E voltando ao assunto ali sobre o engajamento, como vocês fazem para manter, né, esses colaboradores engajados? Acho que esse investimento que tu acaba fazendo no teu funcionário, no teu colaborador, de capacitação, de curso, de realmente fazer com que ajude ele a crescer, a que ele veja novos horizontes, isso é aquela mesma coisa, não vai fazer com que ele saia, ele vai se sentir grato por estar ali. Então acaba fidelizando mais, entre aspas, esse colaborador. Então eu acho que isso ajuda muito a manter as pessoas engajadas, né? Tá sempre, claro, um líder tem que estar do lado, tem que estar ensinando, mas sempre está querendo que o funcionário, que o colaborador esteja sempre numa evolução. Então, acho que é muito importante a parte da capacitação no próprio engajamento do funcionário dentro da empresa.
Bem legal. Eu acho que uma coisa que eu sempre falo é que a gente tem que fazer as coisas com as pessoas e não para as pessoas. E o treinamento vem nessa pegada, a questão do engajamento vem nessa pegada, assim. Quando a gente envolve as pessoas no processo, as pessoas começam a desenvolver aquilo que a gente chama de sentimento de dono, né? Então, se ele vê o resultado, se ele acompanha a meta, se ele está participando de um processo, por exemplo, a gente lança vários produtos, vários empreendimentos, mas às vezes a gente lança só externamente, esquece de lançar internamente. Então, quando a gente dá prioridade para os nossos profissionais, eu vou lançar um produto primeiro interno, eu já ganho a oportunidade primeiro de testar, né? Porque aí eles já vão ver o que deu certo, o que não deu certo, e eles vão se sentir fazendo parte do processo. Então, transparência e envolver a pessoa no todo é a dica ouro aqui para o engajamento. Sim. Porque eu acho assim, a empresa ela é feita pessoas, processos e o resultado. Então, dizem que o correto é nunca dar o segundo passo, sem o primeiro passo toda a empresa está sabendo o que aconteceu e qual é a próxima meta da empresa no conjunto. E quando está toda a equipe engajada, produção, comercial, financeiro, é muito mais, o resultado é muito mais imediato e com mais certeza, porque todo mundo está pela mesma meta, né? Não é cada setor trabalhando pela sua. Uhum. E na questão de feedback, né, para saber como esse colaborador está se saindo, está se sentindo também? Então, tem uma periodicidade, né? Eu acredito que não existe um período fixo, né, que a pessoa deve dar esse feedback. Mas eu acho que ele tem que ser frequente, tem que ser constante, porque toda empresa tem as suas metas, seus objetivos, e o colaborador tem que saber se ele está indo bem, não está indo, o que pode ser melhorado. Acho que faz parte o gestor dar esse feedback de uma forma bem constante. Falando particularmente da nossa consultora e também da distribuidora, semanalmente a gente faz uma reunião de engenharia na consultora, onde a gente está sempre alinhando os cronogramas da obra, os processos, compras, orçamento. Então a gente sempre tem as nossas metas ali dos setores que a gente acaba alinhando e acaba dando esse feedback. Essa obra aqui está desempenhando melhor que a outra, mas por quê? Vamos buscar, porque a gente tem várias obras, né? Então a gente pode ter uma comparação bem legal entre as equipes. Então isso é bem interessante. E na DZA, que é a distribuidora, a gente também acaba fazendo essa reunião, mas daí mais focado na parte de vendas, clientes, outros indicadores um pouco diferentes, mas é sempre semanalmente a gente procura estar dando esse feedback sobre a empresa, daí sobre as pessoas, claro, o mais frequente possível para a pessoa estar sabendo como é que está o desempenho dela. Mas é difícil, né? Mas é difícil. Eu tenho dificuldade tanto no feedback positivo, quando for para fazer uma correção. Porque eu tenho mania de fazer o famoso feedback sanduíche. Porque parece que a pessoa vai sair com menos mágoa da minha pessoa. Então, só que eu não sei se ele é tão efetivo, que nem tu ser realmente assim, não, tu errou nisso, olha o que vai custar para a empresa isso. Ou, nossa, parabéns, olha como nos ajudou. Eu acho que é cultural a gente não saber elogiar, a gente tem dificuldade, até de receber elogio, a gente não sabe receber. E principalmente, como a gente não sabe receber, a gente não consegue dar esse mesmo posicionamento para o colaborador, né? Assim, para mim, né, é difícil. Legal. Isso é uma coisa que eu escuto bastante, assim, quando eu cobro algum líder, a gente tem que dar o feedback. Não, deixa para amanhã, hoje a minha agenda tá lotada. Sempre é deixar para amanhã o feedback, né? Mas, gente, o feedback, na minha visão, assim, é um presente, né? Quando a gente consegue ter a oportunidade de saber aquilo que a gente tá errando, quem recebe o feedback tem que receber como um presente. Mas muitas vezes o feedback não é recebido como presente pela inabilidade, às vezes, do gestor de fazer aquilo, assim. Se às vezes tu tá sentindo que não tá sendo tão efetivo, talvez não é a inabilidade, talvez a inabilidade da pessoa de receber, porque está sendo feito, né? Então, eu sempre falo, independente da forma como vai ser feito, o feedback tem que ser feito, porque é uma situação atual para uma situação desejada, e a nossa situação desejada é sempre um resultado melhor. Então, se a gente não dá o feedback, a gente está aceitando a situação atual, né? Então, tem várias metodologias, tem essa do sanduíche, tem outras das perguntas, tem várias metodologias, mas independente da metodologia, ele tem que acontecer, assim. E tem uma coisa que é bem crucial, é que muitas vezes a gente dá o feedback quando o profissional fez alguma coisa errada. E aí ele tá 3, 4 anos ali no nosso time fazendo várias coisas certas. E aí a gente deixou para dar o feedback quando ele fez uma coisa errada, porque para nós, né, é mais óbvio. Então, o que acontece? A gente vai fazer o feedback e só fala do erro. E aí quando ele sai, realmente ele não entende o porquê que a empresa só usou o momento para criticar ele. Tudo aquilo que ele já fez.
Então, partir do pressuposto de que as pessoas não erram porque querem errar, né? Elas erram porque elas tentaram. Então, é talvez um primeiro caminho para a gente ser um pouco mais efetivo no nosso feedback, assim. Minha visão que eu venho acompanhando os líderes, né? E nessa linha, né, de feedback, de saber o que o colaborador ele pensa, né? Vocês utilizam de ferramentas de RH, pesquisa de clima? Então, hoje nas nossas empresas a gente não tem nenhuma ferramenta específica. Geralmente tem um líder de cada setor, tem uma pessoa em cada setor, essa pessoa acaba trazendo essas informações nas reuniões e a gente acaba discutindo, mas não tem nenhuma ferramenta específica, assim, a gente usa essa metodologia, né? A gente é bem aberto e a gente é bem aberto também aos próprios colaboradores trazerem ideias e como é que tá, se tá um clima legal na obra, não tá, aconteceu alguma coisa, não aconteceu, a gente é bem transparente. Porque realmente todo mundo tem que se sentir muito bem dentro da empresa e então não tem porque assim a gente não, mas vamos só olha esses dados aqui, a gente é bem pessoal assim nessa análise, vendo cada colaborador como é que ele está se sentindo, às vezes trocando ali de obra, trocando ali de local, a gente já consegue fazer com que a pessoa se sinta melhor. Às vezes não adianta só a pessoa não está performando legal, mas às vezes ela está no local errado, então a gente faz dessa maneira assim, de uma forma mais aberta. No feeling, isso é bom. Essa questão, né, de avaliação, acho que a Isadora trouxe uma questão bem importante, a pesquisa de clima, né? Muito se fala sobre pesquisa de clima, mas pouco se faz com ela, né? Então tem muitas empresas que aplicam a ferramenta, é uma ferramenta excelente, mas vai lá, aplicou, guardou no arquivo e não faz mais nada. Então, a partir do momento que a empresa se dispõe a aplicar uma ferramenta, ela tem que fazer algo com aquilo, né? Então, fiz a pesquisa de clima, eu preciso criar ações para mostrar para as pessoas que eu estou usando a ferramenta de uma forma adequada, assim. Muitas empresas que eu atuo utilizam a pesquisa de clima como uma ferramenta, sim. A gente utiliza outras ferramentas como mentoria, coaching, né? Traz profissional de fora para trabalhar algumas metas individuais com cada gestor. Mas isso do feeling, do olho no olho, do observar e do já fazer as mudanças é prevenção, é mais preventivo. Então, isso é maravilhoso, assim. Se todos os líderes conseguissem no feeling, na conversa, no observar e identificar esses pontos, a gente não precisaria de tanta metodologia, né? Na nossa empresa também, como a gente está o dia inteiro ali, a gente sente no ar, né? Essa coisa de, não tá legal, ou alguma coisa aconteceu, mas eles não querem contar, aí tu chama para conversar o encarregado do setor para ver o que aconteceu, porque às vezes a pessoa não é um problema ali, ela está trazendo um problema de fora, não tá legal, mas vem para cumprir o horário, mas era melhor que não tivesse vindo. Porque às vezes é um problema muito sério e vem só com o corpo. A gente fala só de corpo presente porque a cabeça foi em casa. Então, mas quando é um problema na empresa, a gente geralmente chama para conversar para ver o que aconteceu, né? Porque tem sempre também duas histórias, né? Nem sempre é só uma, a pessoa vai e te conta uma coisa, mas aconteceu de uma outra forma e para ela foi daquele jeito. Então a gente sempre conversa mesmo. Como que vocês fazem para pessoas de funções diferentes, né, trabalharem juntas em equipe em torno de um trabalho? A grande dificuldade, eu acho, de todas as empresas de realmente estar pegando o profissional e colocando no setor certo, né? Como é que a pessoa trabalha, o que ela gosta, como é que ela se sente mais à vontade. Isso já parte lá da entrevista da pessoa, né? Quando tu começa a conversar com ela. É uma dificuldade também na entrevista, tu começa num período tão curto de tempo, tu entender como é que aquela pessoa gosta, porque às vezes a pessoa precisa daquele emprego, ela vai falar que ela gosta daquilo. Então, tu gosta de ficar na obra? Nossa, adoro. E a pessoa, nossa, totalmente feita para ficar no escritório, sozinha, então... acontece, então a análise diz que ajuda para te moldar o teu escritório, a tua empresa da melhor forma possível para que esse motor, né, que todas as engrenagens dentro que são as pessoas, trabalhem da melhor forma. Então, às vezes a gente tem engenheiros que são extremamente extrovertidos, chegando da obra, falando um monte, tem gente que é mais quieta, assim, tá lá no orçamento, sabe, são perfis diferentes, mas o processo tem que funcionar da melhor forma. Então, vai muito desse feeling, de entender que cada pessoa tem seu lugarzinho, a sua forma,
e também adaptar, né? A empresa ela é feita, acho que, para se adaptar. Então, daqui a pouco, uma pessoa acaba saindo, entra outra pessoa, se outra pessoa tem uma forma diferente de trabalho, acontece muito. Então, peraí, muda um pouco o processo aqui, que essa pessoa ela é mais organizada, ou essa pessoa é mais desorganizada. Acontece. Então, assim, é sempre procurar métodos que se encaixem bem nas pessoas, né? Show. Eu sempre penso nessa questão do engajamento, né, das pessoas à meta, na questão da transparência de novo, assim. As pessoas são diferentes, isso é fato, né? Que bom que a gente é diferente. Eu sempre brinco, assim, eu não consigo fazer baliza de carro. Então, se todo mundo fosse igual a mim, as vagas não podia entrar. Então, assim, a gente tem que, na verdade, ser grato pela diferença, mas o líder, principalmente, ele precisa aprender a trabalhar essas diferenças, assim. E é isso que é o difícil, que é encaixar, né, essas pecinhas para que a engrenagem toda funcione. Eu sempre estimulo para favorecer esse engajamento, né, para trabalhar essas diferenças. Dinâmica de grupo funciona muito, que aí a gente começa a refletir um pouquinho mais fora da caixa, né, virar a caixa do avesso, igual a gente vem falando atualmente, né, que o fora da caixa ficou para trás. Então, dinâmica de grupo para trabalhar as diferenças, e projetos mais pontuais, onde eu consiga reconhecer o outro, né, e participar. O pessoal do orçamento, por exemplo, eles são muito no computador. De que forma que eu vou mostrar para esse cara do orçamento, que passa ali 8 horas no computador, que o cara lá do compras é tão importante quanto, né? Então, a gente tem que trabalhar uma dinâmica, não só em treinamentos, em reuniões, mas uma dinâmica no próprio dia a dia deles, que eles consigam interagir. As próprias ações de comunicação corporativa e o endomarketing da vida, né? A gente estava muito habituado a fazer ações, já lá é o dia do engenheiro, a gente deixa um chocolate em cima da mesa. Não, né? A gente tem que fazer esses caras interagirem. Então, vamos fazer uma caça ao presente do dia do engenheiro, né? Recebe uma mensagem, aí ele tem que ir na mesa dela, pegar uma outra etapa da mensagem, e aí nesse ir na mesa dela eu já vou conhecer quem ela é, eu já vou conversar com ela. Então, essas ações que acabam criando uma dinâmica para trabalhar essas diferenças. Na nossa empresa já tivemos muito problema entre o comercial e o operacional, porque sempre um acha que a função do outro é mais fácil, né? E a gente conseguiu organizar isso com uma meta num ano. E todo mundo ficou mais próximo. E quando todo mundo fica mais próximo, entre eles já conseguem acertar melhor o processo. O que estava dando problema, e foi questão assim de um mês. Problema de anos, a gente conseguiu fazer uma meta da empresa toda e funcionou super bem, sabe? Sim, sim. É muito importante, né, que todas as funções trabalhem juntas, né? Criar um propósito, né? Todos os barquinhos estão navegando para o mesmo lado. O que eu acho que uma coisa que ajuda também, além das metas sobre o processo em si, né, falando da nossa empresa, falando da obra em si, mas também uma meta de evolução das próprias pessoas, assim, o que a gente quer, o que a gente quer melhorar no processo. Isso ajuda, não além das pessoas, vamos fazer melhor a obra. Isso é uma coisa que tem que ser feita, mas o que a gente vai melhorar no processo, o que a gente vai melhorar no próprio escritório. Então, aconteceu, lá no nosso escritório a gente tinha 2 salas, a gente, o que a gente vai melhorar? Melhorar a comunicação, vamos abrir, vamos fazer uma sala só, vamos botar todo mundo para conversar. Então, são metas assim que também vão ajudando, a pessoa vai começando a se sentir melhor, vai vendo uma evolução na empresa em si, a pessoa vai começando a trabalhar melhor. E eu acho importante isso também. A gente está reaprendendo, né, a gerenciar o pessoal. É muito diferente de antigamente, que o dono ficava lá numa sala isolado, sem acesso. Hoje é sem barreiras, né? Todo mundo junto para ter o mesmo objetivo, né? Quanto mais próximo, mais interagindo, acho que melhor também as pessoas se entendem, as pessoas trabalham melhor, começam a entender, a pessoa não gosta que eu faça isso e tal. Sim. Então, começa a entender a função do outro começa também, a entender ver o que o outro está fazendo. Às vezes a pessoa ficava em outra sala, não via o que ela estava fazendo. E então acho que ajuda bastante a dar esse engajamento em todo o pessoal. Legal, você começa a se conectar, né? Como o Alto falou, abriram a sala, tá sentando todo mundo mais perto. Então, no intervalo, acaba falando dos filhos, da família, começa a criar conexão, e aí é o sentimento de dono, o sentimento de família que não se rompe mais, né? Exatamente. E daí, quando o concorrente oferece lá 100, 200 reais a mais, o cara não vai, porque aqui eu tô na minha família, né? Então, cria uma sensação que é imensurável, né? O valor é diferente, né?
Falando um pouquinho sobre desligamento, né? A gente está vivendo uma pandemia hoje e, infelizmente, alguns casos de desligamento das empresas, né? Como ter um processo de desligamento sem prejudicar tanto o colaborador e procurar respeitar ao máximo? Então, eu acho que todo o processo de desligamento ele é meio traumático, assim, para quem faz e para quem é desligado, né? É inevitável que a pessoa saia frustrada, triste, enfim. Mas existem técnicas, sim, quando é um processo de redução de quadro. A empresa não tem o faturamento adequado, não tem como manter esse salário aqui. Gostaria muito de manter essa pessoa, mas o salário a gente não tem mais como pagar. Então, vai ser feito o desligamento. Nessas situações, gente, eu sempre me disponibilizo, levo carta de recomendação já para o próprio processo de desligamento, já levo a cartinha pronta, disponibilizo o telefone. Às vezes a gente que é do RH, então já está mais envolvido, assim, né? Já tenho até um outro contato que essa pessoa pode entrar em contato para continuar a carreira profissional, assim, tem todo o processo de agradecimento, assim. Nos demais processos, vamos imaginar assim, um profissional, ele tem uma conduta que não está de acordo com o que a empresa pede, né? A questão de competência também não está de acordo, a gente vai fazer o desligamento dele por causa de competência mesmo. Eu sempre oriento o líder a fazer no mínimo 3 feedbacks antes, porque o profissional ele tem que ter a oportunidade de melhorar. Talvez ele está assim e ele ainda não percebeu que está assim, né? Então, 3 feedbacks antes. Chegou no desligamento, às vezes as pessoas dizem que eu sou meio cruel, assim. Mas eu chamei a pessoa, eu já estou com o documento para fazer a rescisão, o líder está aqui do meu lado, a pessoa sentou. Primeira coisa que eu vou falar, né, Isadora, a gente tomou uma decisão, é uma decisão irrevogável, né, a gente vai optar pelo teu desligamento da empresa. A partir de hoje, tu não faz mais parte do nosso time. Por que isso, gente? Aí, quando ela sentou na cadeira e a gente começou a falar assim, olha, a gente observou, né, que tem um pouco de desorganização no teu trabalho, não está cumprindo a meta. Ela está pensando lá na cabeça dela assim, ai, que saco, de novo, outro feedback, né? Tá, o que eu tenho que fazer para melhorar? Ela não vai internalizar o que a gente quer falar. E quando ela senta e a gente já conta para ela que ela está sofrendo um desligamento, que ela vai sair da empresa, ela já entendeu a informação, né? Aí a gente começa. Os motivos são esses. A gente sempre brinca que o RH nesse momento é o policial mau e o líder é o policial bom, né? Porque a gente fala de todo o desligamento, a gente fala dos motivos e o líder aí agradece o tempo que ficou na empresa, agradece a disponibilidade, o comprometimento e que se a gente se encontra em algum momento e tal, e libera, né? Então, acho que quando é algo por competência, geralmente eu não me coloco à disposição, né? Porque eu não vou colocar o meu nome em alguém que eu talvez não confie, eu já vi que não deu certo, né? Não vai indicar, né? Não vai indicar, exatamente. Mas a gente tem que fazer ainda com atenção, mesmo sendo ruim, a gente tem que fazer com carinho, né? O olho no olho, até o nosso próprio gesto, né? Então, assim, sempre estar muito mais próximo dele, para ele se sentir mesmo numa situação triste, acolhido, né? Entender que realmente ele vai ter que sair e ganhou a oportunidade de mudar, né? Então, quando a gente fala os porquês dele estar sendo desligado, ele está ganhando a oportunidade de mudar na próxima empresa, assim. E aí tem líderes que têm medo de falar, mas eu não vou falar, porque se ele me encontrar na rua, né, como é que vai ser? Mas, gente, é muito importante falar, é o nosso compromisso com o liderado, é o nosso compromisso com a vida, com a carreira dele, né? Até para ele saber para o futuro, né? Para as outras organizações em que ele vai trabalhar, né? Exatamente. Senão vai acontecer isso com ele de novo na próxima. E a responsabilidade foi nossa, né? A gente não deu o feedback que ele merecia, né? Exatamente. Ele saiu, foi dado feedback, ele não ajustou, então ele já sabe que dali é pra rua, né? Exatamente. Porque se tu também fica dando toda hora, chamando atenção e a pessoa não muda, para os outros também, os outros colaboradores vão falar a mesma coisa. Não vai acontecer nada. Então, assim, ó, é muito... tem que ter muito cuidado quando tu chama uma vez, chama duas, chama três, para não ser daqui 10 anos tu tá chamando pela mesma coisa. Aí fica desacreditado, né? O líder não fez nada, então eu também posso fazer exatamente o que o fulano tá fazendo. Sim, tu perde o controle, né, da coisa. Então, e isso é muito ruim. Quando tu perde o controle e eles não te respeitam mais, porque tu não teve nenhuma atitude... Não vale mais tu chamar, chama uma, chama duas, porque nada vai acontecer. Às vezes tem um colaborador engajado, querendo fazer, depois ele vê um outro que já não está tanto, mas daí o gestor ele não toma nenhuma atitude, isso é desgastante. Eu acho que daí essa pessoa vai ou acaba acomodando ou acaba até saindo porque não vê que o processo inteiro não evolui. Sim. O desligamento é uma parte muito, muito difícil, eu acho, de todo gestor, mas é a clareza, né? Tem que ser claro, tem que falar realmente o que aconteceu para que dê oportunidade para
que essa pessoa siga em frente, talvez evolua, né? Às vezes não evoluiu com feedback, se for a mesma coisa, né? Não evoluiu com feedback, mas talvez com desligamento ele evolua e consiga prosseguir com a carreira e tenha essa evolução profissional. A gente tem vários cases de pessoas que saíram, tomaram outros rumos e evoluíram, viraram grandes empresários também, às vezes era um funcionário, virou um grande empresário. Então, é uma porta que se fecha, às vezes uma que se abre, né? Mas vai da pessoa saber, às vezes, absorver ou não aquele ensinamento. Mas é sempre bem difícil, né? O que eu me preocupo é quando a gente faz o desligamento e o colaborador, ele infantiliza o que tu tá falando. E daqui a um tempo tu vai encontrar ele pior do que ele saiu, porque ele não entendeu. Então, assim, tem gente que entende, mas tem outros que não vão fazer a menor ideia, ainda acham que a gente estava errado, né? Então... E ok, né? A gente fez a nossa parte, assim. Sim. Né? Sim. De novo, as pessoas são diferentes. Sim, né? e nem tudo é para todo mundo. Exatamente. Se a gente trabalha 12 horas por dia, tem gente que vai dizer que a gente é louco, tem gente que quer trabalhar meio período e ter o equilíbrio na vida e tá tudo certo. Mas tu não pode querer almejar alguma coisa, um sonho muito grande, trabalhar pouco e querer se comparar, né? Sim, então, acho que... Mas o colaborador também tem que querer saber, né? O porquê que ele está sendo desligado, né? Às vezes não se interessa, acha que não é nada. Como não desmotivar, né, os funcionários hoje com a pandemia que a gente está passando, né? Ou com redução de quadros de profissionais na empresa? Isso é uma questão bem delicada, assim, né, Isa? Porque muitas empresas não reduziram pessoas, não demitiram, mas reduziram material, né? Então, você tem, às vezes, a matéria-prima para a execução do trabalho está sendo comprada com outro fornecedor mais barato. Então, de uma forma ou de outra, se a empresa não foi atingida com a redução de pessoas, ela foi atingida com a redução de investimento em materiais de qualidade, ou ela foi atingida com a liberação de profissionais do grupo de risco, por exemplo, que aí outros estão tendo que fazer o dobro do trabalho, né? Então, o que a gente vem fazendo muito, a gente criou alguns projetos, né, de inspiração mesmo. Então, a gente compartilha frases de reflexão, a gente vem fazendo grupos de apoio, então a gente se reúne durante 15 minutos no pátio da empresa e fala sobre alguma coisa boa que aconteceu naquela semana para compartilhar com todo mundo. A gente vem promovendo muitos... flyers, enfim, falando sobre o Covid, como prevenir a família, como prevenir em casa, situações de pessoas com Covid que se curaram e que estão próximo da gente, então gravando vídeos para disseminar essas informações boas, assim, a gente está tentando sempre, né, focar no lado bom, né, e tentar amenizar o lado mais difícil, assim. Mas é inevitável que as pessoas estão com a nossa inteligência emocional foi abalada, né? Não só dos profissionais, mas nossos na área de gestão também. Então tem sido bem delicado, assim. Eu acredito muito em uma coisa: a gente tem que reclamar para cima e não para baixo. Não adianta chegar na empresa, tu viu o jornal ontem, quer chegar, nossa, tu viu quantos que morreram, e só coisa ruim, porque parece que se a pessoa estava animada, ela já fica carregada. Então, não adianta passar para o funcionário só as coisas ruins. Isso aí ele vê na TV, na internet, e quando ele está ali na empresa, tem todo o cuidado, né? Porque todo mundo está respeitando, mas eu acho importante focar em achar outras vertentes. Dessa forma não está dando, então a gente vai começar a fazer de outra forma que vai dar resultado. Não vai ser igual antes, mas pelo menos não vamos ter que desligar ninguém, ou fazer redução de salário, pelo novo normal, né? Como a gente está falando agora. Legal. Eu acho que nessa etapa, principalmente no recomeço ali, quando a gente saiu da quarentena, quando o pessoal começou a voltar para os escritórios, foi um momento bom para ser utilizado para que as pessoas realmente parem de ver a empresa como um ser transcendente e ser, não, nós somos a empresa, nós temos que lutar, trabalhar para que essa empresa seja saudável, para que vença, para que não tenha nenhum desligamento. Então, a gente, nas nossas empresas, a gente buscou muito isso. Vamos falar com o pessoal, vamos ser bem abertos. A situação é a seguinte, nenhuma obra parou, mas a gente não teve nenhum desligamento, a gente conseguiu romper essa barreira sem nenhum desligamento, mas vamos pegar junto, pessoal, vamos produzir, vamos trabalhar para que a empresa, né, todas as famílias vivem daquela empresa, né,
daquele montante de pessoas. Então foi um momento legal para trazer um engajamento às vezes um pouco maior, que às vezes a pessoa acabava, acabava às vezes não performando tão bem, a gente vamos pegar todo mundo junto que vai dar para vencer essa crise que já está tendo, mas a gente vai conseguir, a gente está junto, isso desde o pessoal da obra até os engenheiros, para que realmente o pessoal entenda que é um grupo que está buscando o mesmo propósito. A gente está tentando ser mais rentável o nosso tempo, realmente fazer a diferença, né? Coisas que a gente não fazia e começamos a fazer por causa da pandemia. E tem uma coisa muito forte também, para mim que trabalho direto no RH e com recrutamento e seleção, as pessoas aumentou exponencialmente o número de pessoas pedindo emprego, assim. Então, o que eu observei? Muitas pessoas de cargos estratégicos, com pós-graduação, graduação, foram desligados. E aí essas pessoas estão aceitando cargos que eu tenho, por exemplo, funções de analista, né, que tinha um salário lá de 15, 20, estão aceitando lá os 5, né? E aqueles que eram para ser os analistas, que são formados há 1 ano, 2 anos, estão na rua pedindo emprego e provavelmente não vão conseguir entrar nessa faixa e talvez nem na anterior, porque daí a anterior as empresas mantiveram, né? Então a gente tinha uma massa já desempregada de profissionais menos capacitados e agora a gente tem uma massa desempregada de profissionais com uma capacitação média e a tendência é que a gente ainda tenha mais profissionais pedindo emprego, assim. Então, isso é uma questão da pandemia que tem me deixado preocupada, né? Porque o que essas pessoas vão fazer, como que vai ser a realidade dessas pessoas, e aí isso também está deixando preocupado o time, né? Então, esse do fazer mais com menos é isso, né? O próprio time já vê que, o meu vizinho ficou desempregado, a minha mãe, então eu tenho que me fixar aqui. E aí ele começa a correr um pouquinho mais. Então, essa mudança de mindset está sendo geral, assim, e está sendo muito importante também para a gente se manter na pandemia e para passar por esse momento, né? E o papel do líder também é muito importante, né? Em motivar o colaborador, explicar para ele a situação. Falando em líder agora, né? Em liderança, também atrelado à gestão de RH também, a gente já falou bastante aqui, né? Tem algum líder que vocês se inspiram e por quê? Tem vários. Eu sempre brinco assim. Todos os líderes me inspiram. Uns ao que fazer e outros ao que não fazer. Então a gente sempre aprende, assim. Tem vários nomes de pessoas próximas, assim, mas o que eu sempre oriento os meus liderados e os líderes que estão em mentoria comigo também é isso. Observe. O que o outro está fazendo, como que ele está conduzindo, o que ele está querendo, quais são os ingredientes que ele está colocando na conduta dele, né, na questão de respeito, de ética, de amor. E aí tu vai reproduzir aquilo que faz sentido pra ti, né? E aí ali a gente vai ver se tu vai ser um líder de sucesso ou não, assim. Vocês têm Eu acho que todo mundo tem uma figura que a gente se inspira, né? Na nossa região tem muitos empresários, né, antigos, os donos das cerâmicas, que eles não tinham estudo nenhum, mas eles amavam aquilo. Então, e eles se dedicaram muito, trabalharam muito para construir empresas assim de nome nacional. Mas tem um que é o Jorge Paulo Lemann, que eu acho que todo mundo assim vê muita experiência, ele tem muita bagagem e eu gosto muito dele porque ele diz que sonhar grande ou pequeno dá o mesmo trabalho. Então realmente, assim, todos os empresários sonham grande. Então, se tu vai trabalhar por pouco, trabalha por muito, que vai ter o mesmo trabalho e o resultado vai ser diferente, né? Legal. Todos temos, né, nossas pessoas, eu falando mais da parte de construção civil, tem uma pessoa que é um empresário de São Paulo, que tem uma consultora também, que é a Vitacom, e me atrai muito essa questão de uma pessoa jovem, que teve uma ousadia de fazer empreendimentos diferentes, de forma diferente, mais compactos, mais com áreas de convívio melhor, e isso reflete na vida das pessoas. Então é isso que me atrai, assim, como a moradia interfere na vida das pessoas, porque todo mundo trabalha, que às vezes num empreendimento, depois vai para sua casa, vai para o seu apartamento, e isso reflete diretamente no como é que essa pessoa vai trabalhar, como é que ela vai viver, como é que cada pessoa tem a sua casa ideal. Isso é muito interessante também, nossas características, nossas diferenças. Então me atrai muito por causa dessa ousadia de fazer diferente. Então aqui em Criciúma, né, o setor da construção civil ainda é mais devagar, um pouco mais ultrapassado, entre aspas,
mas eu acho que todo mundo pode morar diferente, fazer diferente, a gente também atrai essa disrupção na moradia, né? Que o setor da construção civil ele é muito ultrapassado, muito. A gente está há 200 anos empilhando tijolo ainda, mas dá para mudar e foi uma pessoa que pegou assim, vou mudar, e fez. Ele disse que de 50 pessoas ele teve 49 nãos e um sim e conseguiu fazer, então eu acho que sim, em São Paulo deu, com uma pessoa jovem, Criciúma também dá para mudar, e essa ousadia que eu acho que todo empresário tem, todo gestor tem que ter, buscar coisas diferentes, eu acho que me atrai bastante, assim, buscar fazer diferente, buscar um resultado melhor. Ter coragem, né, para colocar os planos em ação. Exatamente. A gente está falando muito aqui das características, né, boas de ter um líder, né? Quais as características que vocês acham que não são boas, não são adequadas para um líder? Nossa. Eu acho que não só para o líder, mas para todos os profissionais, né? A questão da arrogância, da prepotência, né? Não ter a capacidade de aprender e nem de ensinar o outro, são características assim que eu repudio, sabe? O líder, principalmente, ele tem que estar disponível, ele tem que ensinar, ele tem que entender que ele não sabe tudo e que muitas vezes ele vai ter que dizer, olha, não sei, eu vou pesquisar e daqui a pouco eu volto para te responder. Então, eu acho que são características muito complicadas para um líder ter, assim. A falta de empatia, né? De ele se colocar no lugar do outro, que talvez não teve o mesmo acesso à informação que ele teve, e tentar explicar e eu acho que apresentar. A gente tem que saber compartilhar o conhecimento. Eu acho que para mim é a pior delas. Principalmente porque às vezes o gestor ele tá vendo o global, né? Tá vendo vários processos, várias pessoas, às vezes ele tem uma visão um pouco diferente. Não faz assim porque vai refletir lá no final. Então, o gestor tem que chegar e explicar o que vai acontecer, às vezes o processo, e realmente a arrogância, achar que está superior aos outros, isso acaba estragando, né? Porque a pessoa às vezes tem uma ideia, vai lá apresentar uma ideia, ou vai, nossa, olha que legal que eu fiz, e o gestor, tá ruim, não tá legal. E então faz parte, instruir, ensinar, tá sempre, claro, tem que estar delegando, acho que o gestor tem que sempre estar delegando. O gestor que às vezes acaba, não vou deixar fazer isso porque não vai fazer tão legal, mas se também não deixar fazer, também nunca vai aprender a fazer, o negócio às vezes vai se surpreender. Então faz parte também o gestor ele saber delegar, e a pessoa que não delega acaba puxando muito, primeiro que sobrecarrega e não deixa que os outros evoluam, né? Então isso eu acho que é uma coisa importante. O contrário de não delegar, eu acho que é uma má atitude de um bom gestor. Legal, né? E também, puxando esse gancho, assim, o gestor tem uma equipe, não delega, né? E aí, quando ele delega alguma coisa, a equipe não faz do jeito que ele quer, e aí ele culpa a equipe, né? O que acontece muito nas empresas hoje são reuniões de conselho, por exemplo. Então, só vai os gerentes, só vai os diretores. E a equipe ficou lá, né? E quando o cara chega para apresentar o resultado, ele começa, não, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. E já eu bloqueio naquela hora, assim. O bom líder, ele não vai falar eu, né? Nós fizemos, a minha equipe. Mas esse cara que fala eu, quando tem algum erro, ele fala, não, a equipe que fez. Né? Não, porque o cara que trabalha lá comigo fez tudo errado, olha aqui, né? Então, essas dificuldades de comportamento, de percepção do líder sobre a responsabilidade dele na equipe também pode ser um mau comportamento, né? Mas é difícil delegar, assim. É muito difícil. É muito né? difícil. Porque dá mais trabalho delegar, ensinar, vir o resultado. Não, vamos ajustar aqui. Às vezes o gestor, não, deixa que eu faço. Deixa que eu faço, que eu já faço mais rápido. Mais rápido, faz do jeito que eu quero, né? Só que cheguei uma hora que a empresa acaba não evoluindo por causa disso, né? Eu tenho esse problema de... Eu tô fazendo, eu prefiro fazer... não, deixa que eu faço. E no final do dia, eu fiz um monte de coisa que qualquer pessoa podia ter feito. E daí eu comecei a notar isso, que não estava fazendo eu evoluir. Eu estava sempre fazendo a mesma coisa. Para não confiar, mas é que não ia fazer do jeito que eu gostaria que tivesse feito. Então isso é uma coisa que eu estou aprendendo a não querer fazer tudo. Porque tudo a gente não vai dar conta, então não vale a pena. Eu acho que faz parte o gestor saber fazer, né? Acho que o gestor já tem que ter feito aquilo ali, ou saber pelo menos como ele quer que seja feito para que possa instruir, mas tem que estar delegando. É uma dificuldade que todo mundo tem, todo mundo sabe porque está ali, sabe como é que quer, sabe como é que é melhor apresentar aquilo ali para um cliente, talvez, e daí acaba
não delegando e sobrecarregando, e a empresa acaba sofrendo muito por causa disso, porque às vezes a pessoa, teria alguém que teria tempo para fazer aquilo ali, talvez teria habilidade de fazer ainda melhor do que o próprio gestor, mas acaba atravancando o processo. Uma vez alguém me falou, tu tem que ser a comandante do voo. Quem serve café não é tu. Então não adianta tu trocar as funções, porque o avião vai cair e não vai acontecer nada. E realmente, o gestor ele tem que estar à frente e buscando outros negócios, né? O que acontece, o burocrático, tu consegue repassar para outra pessoa. Sim. Quais são as características que vocês acham que um líder precisa ter no ambiente em que ele está inserido? Então, eu acho que a humildade, né? A humildade de entender que são pessoas diferentes, experiências diferentes, então alguns conhecimentos diferentes que acabam sempre agregando. Então ter a humildade, saber conversar, ajudar, dar o feedback é muito bom para a equipe, mas realmente está pegando junto, assim, não está separado, está pensando em ter que dar uma parada no que está fazendo. Às vezes é difícil, o pessoal tá lá no meio do dia trabalhando, mas dá uma parada, vê o que a outra pessoa está fazendo, pergunta se precisa de alguma ajuda, alguma ideia, liga, né, falando da distribuidora, né, uma coisa um pouco mais representante, está um pouco longe, liga, pergunta se tem alguma dúvida, pergunta se precisa de alguma coisa, porque isso vai fazer com que a pessoa primeiro se sinta acolhida, se sinta parte da empresa e que a pessoa vá evoluindo. Então eu acho que a humildade, a clareza nas informações também, né? Tem uma reunião, fala abertamente o que está acontecendo, como é que está a empresa, quais são os rumos, clareza nos feedbacks, e basicamente isso assim, que eu acho que são boas práticas de um gestor. Legal. Tem duas questões importantes que eu venho pensando muito sobre a liderança, assim. Numa revista americana que saiu no final do ano passado, eles falaram o quanto o líder precisava ser transformador, né? E até eles fizeram uma analogia com a questão do Transformers, né? Da série lá de filmes. Os Autobots, que são os carros, eles se transformam em robôs gigantescos, assim, para defender o planeta. E o que o artigo trouxe na revista era justamente isso. O quanto o líder precisa se transformar em algo muito maior, que muitas vezes ele nem mas ele precisa se transformar naquilo para poder defender o propósito da empresa, defender a equipe dele, tentar alcançar o resultado e realmente defender esse mundo, né? Porque a empresa onde a gente atua vira o nosso mundo, o nosso Sim. propósito, né? Então, eu acho que essa característica do líder Transformers mesmo, a gente precisa aprender muito, assim. E na própria série, o filme, né? Os Autobots, né? Eles combatem lá com os Decepticons, enfim, e tem umas frases que são muito da área organizacional, assim, do tipo, se você olhar para o fundo da sua alma, você vai encontrar a sua resposta, ele fala, né? Então, é isso que o líder tem que mostrar para o liderado, né? Que as respostas estão ali, estão dentro dele, estão na equipe, está naquele jogo que é o time, né? E tem um outro conceito que é bem recente também, que eu até aprendi sobre esse conceito com o Felipe, que é da Rede Medsul, ele teve aqui no outro episódio, que é a questão, no primeiro episódio, que é a questão do antifrágil, né? Eu e ele estávamos conversando sobre a questão da resiliência, e aí ele falou assim, não, Paty, resiliência não, né? A questão do antifrágil agora que está vindo. E até o autor desse livro é o mesmo que falou sobre o novo normal, que a gente falou um pouquinho antes, a questão da diferença do resiliente para o antifrágil. Então, o resiliente, geralmente, ele passa pelas tempestades e pelas pressões e ele volta ao estado normal. O líder, ele não pode ser resiliente, ele tem que ser o antifrágil, que é se beneficiar do caos. Então, ele passa pelas pressões, ele passa pelos tormentos, pelas dificuldades e ele se torna ainda mais forte. E aí vem bem de encontro com a questão dos líderes transformers, assim. Então, as duas características principais hoje eu acho que é isso, assim, o antifrágil e o líder transformador realmente. Não, e ele tem que ser comprometido, né? Eu acho que, pra mim, o líder é aquela pessoa comprometida. Porque às vezes existia aquela figura, o dono mandou fazer, vocês fazem, eu sou dono e eu não participo. O líder não, ele tá lado a lado. Ele está junto, ele que vai procurar ferramentas para fazer da melhor forma, mas ele está comprometido. Então, eu acho que, assim, na minha visão, ele é uma pessoa motivadora, ele vai achar ferramentas, coisas diferentes para fazer da melhor forma, mas ele está comprometido com a equipe dele. Ele tem uma responsabilidade, não é só uma figura, né? Então, para mim, é isso. Uhum. Hoje vocês são líderes, né, nas empresas em que atuam. Qual a dica que vocês deixam aí para os nossos ouvintes, né, nossos telespectadores? Então,
uma dica, uma coisa que eu acho que ajuda a desenvolver isso, né? A característica de líder, ela já vem um pouco com a pessoa, né? Mas tudo a pessoa evolui. Tem gente que acaba prestando mais atenção, acaba dando mais ênfase, acaba se prevalecendo nisso. Eu acho que uma coisa que ajuda muito é quando uma pessoa pratica esporte em coisas que em equipe. Eu acho que é uma forma descontraída de que a pessoa vai... Desde criança a pessoa vai brincando, já vê, né? A criança é aquela pessoa que já escolhe o time, aquela pessoa já vê que ela tem essa característica um pouco mais aflorada. Mas eu acho que é uma forma mais contraída, né? De acabar incentivando isso. Mas é claro, tem que estudar, tem que trabalhar, tem que estudar sobre liderança, prestar atenção como é que as pessoas estão agindo, o que pode ser melhorado. Isso faz parte, mas tem que aflorar essa característica nos pequenos detalhes. Tá trabalhando, pensa, não, vou lá ver como é que tá o pessoal, tal. Então é uma coisa que tem que ser um pouco consciente, assim, não é... Se também não prestar muita atenção, também não vai aflorar tanto, né? E daí correndo os riscos, né? Assumindo responsabilidades, indo lá, conversando, se botar em posições de liderança, às vezes quando a pessoa não é o líder da empresa, né, mas assumindo essa responsabilidade, indo lá, colocando como se diz, a cara a tapa, e assim a pessoa vai evoluindo. Show. Agora, a psicóloga tem que falar de amor, né? Eu acho que a dica que eu daria é isso, assim, a gente tem que fazer as coisas com amor e com paixão. E todo mundo tem ou já teve algum relacionamento amoroso e sabe como é que é. Nem todo dia a gente quer olhar pro fulano, né? Tem brigas, e é assim na empresa também, é assim nos negócios também. Vai ter dias muito, muito difíceis, vai ter dias que a gente vai sair do carro vibrando porque fechou alguma coisa nova, né? Mas é o amor que vai fazer com que a gente se mova para isso, assim. E quando um psicólogo fala de amor, geralmente parece meio clichê, assim, parece o receitinha impossível de alcançar, ou no mínimo que a gente acorda todos os dias empolgada querendo ir trabalhar. Não, né? Ainda mais nesse frio a gente acorda não querendo ir, mas a gente vai porque a gente tem um propósito, né? E esse propósito é carregado de amor. Então, eu quero ajudar as pessoas a se desenvolver, eu quero ajudar as empresas a terem mais lucro, a terem mais faturamento, para conseguirem contratar mais, para me terem cada vez mais lá engajada. Então, é o amor, assim, que eu vejo claramente, assim, e os meus mentores sempre me ensinaram muito isso. Quando eu olho num recrutamento de seleção, eu olho para o candidato e eu vejo que o olho dele vibra quando ele fala daquilo que ele faz, que o olho enche de lágrima mesmo. Cara, por mim ele já é contratado na hora, né? Porque a gente vê amor. Eu acho que o líder ele tem que gostar de pessoas, tem que entender de comportamento, e as pessoas de hoje são de uma forma, elas sofrem algumas coisas e amanhã são de outra forma. Tem que entender que ela é um processo, né? Então, eu acho que tem que gostar principalmente de pessoas para saber lidar com elas, extrair delas o melhor para a organização. Acho que para mim é isso. Continuando, né? Qual é a dificuldade que hoje vocês enfrentam ao liderarem? Eu acho que é a expectativa do liderado. Porque às vezes ele pode esperar algo muito grandioso e a gente não está preparado para atingir a expectativa dele, porque é um processo que tu vai desenvolvendo aos poucos, né? Quando é um colaborador que tu já conhece há mais tempo, é mais fácil, mas quando é alguém novo, até tu sentir como que ele se comporta, eu acho que a dificuldade é conhecer o colaborador, na verdade. É uma dificuldade que eu tenho particular, que eu sou uma pessoa muito nova, tenho 22 anos, então às vezes algumas pessoas que eu acabo delegando alguma coisa, às vezes um representante acaba tendo um pouco essa questão, mas o cara é tão novo, não sei o que, mas um engenheiro é novo. Isso que eu acho que é uma pessoa que todas as pessoas são novas, né, acabaram às vezes de entrar no mercado, às vezes é um engenheiro que vai tocar uma obra, tem essa dificuldade na parte da liderança por relação da idade, né, que acaba refletindo na experiência, mas também não quer dizer que vai ser um mau líder. Então acho que isso é uma dificuldade de várias pessoas, acaba sendo a minha também, mas às vezes assim também, o cara novo, vem com um monte de ideia, mas sempre foi assim, não sei o que, e acaba não vingando aquela ideia, aquela mudança que quer fazer, né? Daí vai muito do perfil da empresa, o perfil das pessoas que estão ali, né? Lá na nossa empresa, particularmente, a gente tem um perfil assim que as pessoas gostam bem de mudar, fazer diferente,
Então isso ajuda porque às vezes o líder acaba vindo com algumas ideias, pô, vamos mudar isso, vamos procurar um negócio diferente, que foi o que aconteceu na época da pandemia. A gente, como estava o pessoal de home, a gente ficou pesquisando plataformas, coisas diferentes para mudar os processos dentro da empresa. A gente acabou achando, implantamos num tempo muito rápido e mudou drasticamente os processos dentro da empresa. Não só na obra, mas nas tarefas que as pessoas tinham. Então, essa questão das ideias novas, uma pessoa nova às vezes acaba tendo essa dificuldade de implantar, mas depende bastante do perfil da empresa, né? Case legal. Então, acho que eu tenho duas principais dificuldades, assim. Primeiro, eu não tenho muita paciência para esperar o que eu peço, então às vezes eu tenho que ficar me controlando, assim, eu pedi hoje, não, eu pedi para quinta-feira que vem, eu anoto na minha agenda para quinta-feira que vem. E também pode ser relacionado pela paciência, assim, quando eu vejo às vezes 10, 11 horas da noite, eu tô no celular mandando alguma coisa que eu lembrei na hora. Amanhã tem que fazer tal coisa. Mandei pra pessoa 11 horas da noite, assim. Então eu tô tentando me policiar, né, nesses dois fatos que são as minhas principais dificuldades. Pegando um gancho aqui do que tu falou, assim, a gente fez alguns treinamentos de desenvolvimento de líderes trainee, assim, e aí geralmente são bem novos, né? Na área de tecnologia, por exemplo, que eu atendi por muitos anos uma empresa da área de tecnologia, então o pessoal anda com camiseta de banda, né, e tal, 23 anos, tá, mas ele é o líder da equipe. Daí era uma empresa que desenvolvia software para transportadora. Chega o dono da transportadora, geralmente o pessoal mais velho, né, que pilotava o caminhão e agora conseguiu comprar mais e é o dono. E aí quando ele chega assim, tá, mas esse é o cara que tá fazendo o sistema lá, é ele que tá liderando a equipe, né? O pessoal tinha muita competência, muita habilidade, assim. Era um time fenomenal de líderes, mas a própria imagem, a idade, né? Então isso às vezes comprometia o que as pessoas viam da própria equipe, assim. Então era uma dificuldade que a gente tinha também, mas a gente sempre contornava, assim. Então a gente orientava, vem de camisa social, né? Tinha a pegada da imagem, né? Olha, não vamos... Rede social, então, gente, sofria muito, assim. Rede social é o quê? É individual, né? Então, assim, a empresa não pode mandar numa rede social, mas quando se trata de um líder, o líder é líder 24 horas, cara. Então, assim, tu tem que tomar cuidado com o que tu posta, tu tem que tomar cuidado com o que tu compartilha, tu tem que ter certeza das coisas que tu tá fazendo na rede social. E aí, pro RH e pro líder cobrar isso do liderado, sendo que não é obrigação da empresa e a rede social é privada dele, aí é mais difícil ainda, assim. Mas a gente sempre orientava essas questões, né? E fica uma dica para quem está nos ouvindo também. Enquanto RH, eu procuro na rede social. Então a gente vai lá e olha. Né? Todo mundo dá aquela olhada. Exatamente. O líder abriu a vaga comigo, eu passei os nomes dos candidatos para ele. A primeira coisa que ele faz é o Instagram, para ver o que o cara tá postando. Porque na entrevista ele vai te falar o que tu quer escutar. Exato. A gente estava conversando antes sobre isso. Ele vai falar, é música pro teu ouvido, era o que tu queria. Mas tu vai lá olhar, não era bem aquilo, exatamente, né? Então essa se torna uma dificuldade. E também. A gente está no sul. Eu acho que o sul é mais conservador ainda com essas coisas, né? Porque quando tu vê o pessoal de São Paulo, é um pessoal mais despojado e as empresas estão com a cabeça mais aberta. Aqui não. O pessoal ainda é muito conservador, assim, antigo, como ele comentou antes, né? Exatamente. Isso se deu bastante no home office, né? Tu disse que implantaram o home office lá, né? Tiveram algumas empresas que não queriam implantar o home office, assim, por achar que o profissional não ia trabalhar de casa. E isso é um conceito muito rudimentar, assim, porque a pessoa quando está em casa, ela trabalha mais. Deu 6 horas, ela dificilmente, eu estou desenvolvendo um relatório, escrevendo uma apresentação, deu 6 horas, não vou desligar o computador, eu estou no meio do meu pensamento, né? E aí às vezes vai 10 horas, 11 horas e a pessoa ainda está lá trabalhando, mas tem algumas pessoas que ainda têm esse pensamento de que não vai fazer, né? Até porque cada pessoa tem sua característica, né? Tem gente que é mais noturno. Eu sou uma pessoa mais noturna, eu prefiro às vezes, no começo da manhã é sempre mais difícil, aí você estava comentando sobre academia de manhã e eu assim, putz, pra mim não funciona, mas de noite funciona, então a pessoa que está no home office, ela tem essa característica, ela pode começar mais tarde e passar desde que ela respeite, claro, a carga horária, mas eu acho que dá essa liberdade para a pessoa e isso vai refletir lá na empresa também, então é um pensamento, claro, antigo, o pessoal tem aquele medo, mas o cara não vai trabalhar, mas trabalha assim, todo mundo, a pessoa sabendo das suas responsabilidades, acho que performa muito bem. No meu caso, assim,
como é uma empresa familiar, o meu pai, eu comecei a trabalhar muito nova, fiz administração, mas eu não fui preparada para ser líder. Foi uma coisa tipo, hoje meu pai saiu, amanhã tu toca. Então assim, qual é a preparação? É aprendendo, é todo dia. Quantas vezes a gente vai embora assim, vontade de fechar tudo, vender e ir embora, porque dá muita raiva. E não existe eu não sei se existe assim uma preparação para ti ser líder. É uma coisa muito é dia a dia mesmo, treinando assim, fazer coisas que tu não gosta, que doem, mas no outro dia tu vai fazer doendo menos, né? Como dar o feedback negativo. É ruim. A primeira vez eu fui pro banheiro chorar, mas a segunda vez tu já consegue dar de uma outra forma, né? Mais firme. Tem que viver aquilo para saber, né? Sim. Eu passei pela mesma coisa assim, também. Saindo da faculdade, fiz engenharia civil, muito cálculo, vendo obra, estudando aquelas coisas ali, saí da faculdade, surgiu a oportunidade, não, tu vai tocar a distribuidora. Então hoje eu atuo mais na distribuidora como gerente, então foi muito assim, uma coisa que eu não estava preparada, tem uma parte de vendas muito mais aflorada na empresa. E saindo da faculdade de engenharia civil, agora vamos lá. Peraí, não, vamos fazer aqui. Me identifiquei muito também, mas sair daquela zona de conforto. Eu estava me preparando para uma coisa, não, agora olha essa coisa aqui. Vem a vida e diz, não, peraí, não era isso. Claro, no ramo da construção civil ajuda, né, a questão do material, mas deu uma pivotada rápida assim, peraí, deixa eu me adequar, mas foi um negócio rápido e faz parte também, né, vai aprendendo outros horizontes. Não, e mudou muito. Sim. Eu me formei na faculdade, hoje é totalmente diferente. Muitas coisas de impostos, de legislação, de essa parte de RH mesmo, é tudo muito diferente. E não é que eu tô vendo um livro de 50 anos atrás, né? Às vezes um livro de 5, né? A gente não faz conta, né? Só as mídias digitais aí já mudou drasticamente, né? Completamente. E pegando um gancho do que tu falou, né? Não sei se dá para aprender, se ensina a ser líder, né? Sim, se ensina a ser líder, né? E dá para aprender, né? Tem muito a liderança inata, que é o cara lá que a gente falou, o gurizinho que já separou o time, já é o capitão do time, né? Aquele que a gente já observa nos comportamentos, mas tem muito aquele que é conduzido para isso, que é o que eu falei ali, a gente tem programas de desenvolvimento de líderes, tanto no individual quanto no coletivo, claro, mas que a gente vai instruindo, né? Então, hoje eu tenho líderes que ainda me chamam ali no WhatsApp ou me ligam, Patrícia, aconteceu isso, o cara falou isso, eu não sei nem o que eu falo. Daí, e líderes de carreira, né? Então, assim, dá para ensinar? Dá, mas é muito tentativa e erro, né? É ter a coragem de dar a cara a tapa, de assumir a responsabilidade e de ir fazer, assim, que daí a gente consegue aprender na prática o que os livros lá mais antigos acabaram tentando ensinar. Bom, pessoal, chegamos no fim de mais um episódio do Agi Talks. Hoje falamos sobre gestão de pessoas e liderança, né? Deu pra gente agregar bastante, né, os nossos conhecimentos na área. Agradeço a presença de todos vocês aqui. Então, em nome das minhas colegas, eu também gostaria de agradecer a oportunidade de a gente estar aqui, né? Espero que tenha sido tão engrandecedor para vocês quanto foi pra gente. A AGE é isso, né? Trocar informação, eu acho que ajuda todos os jovens empresários que estão procurando se aperfeiçoar. E então, a gente gostaria de agradecer. Espero que todos tenham gostado. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigada.